Vamos lá, meus amores, vamos tratar agora de medida provisória. Olha só, trabalhando um pouco com a medida provisória, nós temos que primeiro entender o porquê dessa medida provisória, né? Por que ela está dentro da nossa Constituição? A maioria dos estudiosos vai definir que a medida provisória ela é um instituto necessário para o cumprimento do princípio da legalidade, onde o presidente da República só pode agir dentro da lei, ou seja, ele só pode atuar se houver uma lei permitindo aquela atuação, e aí, em casos urgentes, ele vai poder usar da medida provisória. Acontece que no Brasil ela é um pouco deturpada, porque esse mecanismo é um mecanismo próprio do parlamentarismo, onde o executivo atua e o legislativo vai e ratifica esses atos, né, concorda com aqueles atos. Caso o presidente da República edite uma medida provisória que o Congresso não venha a concordar, aquele presidente pode inclusive perder o cargo de presidente, ou seja, a penalidade por uma medida provisória que não esteja de acordo, né, com os valores, com a linha política do Congresso Nacional, seria a própria perda do cargo. Aqui no Brasil isso não pode acontecer, né? Nós vamos ver ainda as ideias de perda do cargo do presidente da República, mas não é por medida provisória rejeitada pelo Congresso Nacional. E aí fica esse, digamos assim, essa atuação sem nenhum tipo de consequência. O presidente pode editar medidas provisórias ilimitadamente, caso elas venham a ser rejeitadas, simplesmente elas serão rejeitadas. Não tem nenhum tipo de consequência ao presidente da República, daí, né, a falta de coerência, muitas vezes, com a conversa, né, tão necessária para um governo, para uma administração. Muito bem, tratada aí essas partes mais iniciais, um pouco mais doutrinárias, né, em relação à medida provisória, nós temos que ver o que a Constituição traz sobre ela. Na verdade, o que a Constituição traz sobre a medida provisória não é o processo legislativo de medida provisória. Esse processo legislativo é um processo muito simples. O que a Constituição vai realmente trazer é o processo legislativo de conversão desta medida, que por ora é previsória, em uma medida definitiva, em uma lei. Então, por conta disso, o processo legislativo que está na Constituição ele é um pouco mais denso do que o próprio processo legislativo de uma MP. Porque o processo legislativo de uma MP é o presidente da República elaborar aquela MP, estar atentos aos limites que a Constituição lhe dá, mandar imprimir, mandar publicar e no outro dia, né, no mesmo dia, às vezes ela já está ali valendo, vigente, produzindo seus efeitos. Esse é o processo legislativo da MP. Agora, o processo legislativo de conversão dessa MP em uma lei definitiva, em uma medida definitiva, aí sim, esse está previsto na nossa Constituição. E olha só, o artigo 62 da Constituição traz esse procedimento. E é um artigo um tanto quanto confuso, porque nós não temos uma sequência lógica de atos, né? Daqui eu vou para ali, daqui eu vou para ali. A Constituição simplesmente sai falando, sai falando, sai falando. Não houve aí uma organização sequencial do que poderia, né, transformar esse artigo 62 em um artigo legislativo muito mais didático. Mas, como é que eu vou trabalhar com vocês? Eu vou ler o artigo 62, mas, primeiramente, eu preciso organizá-lo na cabeça de vocês. Primeiro, eu vou fazer como a gente vem conversando desde o começo, tratando da primeira fase, a segunda fase, a terceira fase, daqui vai para ali, daqui vai para cá, daqui vai para lá, e daqui quando acontecer vem para cá, enfim, eu vou tratar de tudo, tá? Eu sei que vocês sabem da questão da MP que tem um prazo, eu sei que vocês sabem da questão da MP que tranca a pauta, eu sei que vocês já têm aí uma certa noção de tanto ouvirem falar nos jornais. O que eu peço a vocês é um pouco de paciência, para que a gente possa didaticamente demonstrar como que essa conversão vai ser feita. E aí eu vou precisar, né, muito mais de conversa, muito mais de papo aqui do que uma mera leitura dos artigos da Constituição. Aí depois, no fim, quando tiver tudo entendido, a gente faz essa leitura, tá joia? Então vamos lá com calma e entender um pouco o que nós precisamos, né, saber desse processo de conversão de uma medida provisória em lei, ok? Então olha só, seguindo a sequência que a gente já conversou, né, onde eu vou falar de iniciativa, deliberação, sanção ou veto e promulgação e publicação, seguindo essa mesma sequência, a gente já começa, né, falando o óbvio. Olha só como é simples. Quem é responsável pela fase iniciativa? Uma única pessoa, um único legitimado, que é o presidente da República, tá? O presidente da República, ele quando propõe algo, ele propõe na Câmara dos Deputados.
Portanto, sempre, né? Seja medida provisória, seja uma lei complementar, uma lei ordinária, seja uma emenda constitucional, a casa iniciadora dele vai ser sempre a Câmara dos Deputados. A Sênia vai ter aquela mesma coisa, casa iniciadora, casa revisora, igual, tá? Entra na iniciadora e vai para a revisora. E quem é a casa iniciadora, pessoal? É a própria Câmara dos Deputados. Da Câmara dos Deputados segue para o Senado Federal, ok? Até aqui a gente fica, tá? Nessa parte aqui de deliberação. Antes da gente passar para a sequência do que acontece e do que não acontece, eu tenho que conversar com vocês sobre a medida provisória e os efeitos que ela vai produzir, tá? E aí a gente entra na sequência de atos, porque essa parte de efeito ela é um pouco mais doutrinária e quem vai fazer prova CESP e ESAF precisa entender o que é, né, essa história de efeitos da medida provisória. Olha só, quando o presidente da República edita uma MP, essa MP, da sua publicação, ela começa a produzir efeitos, ok? Então, os efeitos que a medida provisória vai produzir já é da sua própria publicação. O presidente fez, publicou, da publicação ela já começa a produzir efeitos. E nós podemos agrupar, nós podemos classificar esses efeitos de duas formas. São os efeitos internos, e em efeitos externos. Ok? O efeito externo nada mais é do que os direitos e deveres que essa medida provisória vai criar. São os efeitos que serão produzidos, né, na própria sociedade. Seja da sociedade entre particular e particular, ou particular e Estado, ou Estado com Estado, o que for. Tá? A medida provisória, quando ela produz esse efeito externo, que a doutrina chama de efeito externo, ela está se referindo exatamente àquele efeito material, aquele propósito, àquele assunto que a medida provisória está regulando, tá? Criando, né, direitos e deveres para serem exercidos. Esse efeito externo, ele é o efeito provisório, né? É ele que vai dar esse nome de provisória à medida, e ele vai ter aí um prazo certo e delimitado, que é de 60 dias. Esse é o prazo do meu efeito externo. Esse prazo de 60 dias que o efeito externo vai ter, ele poderá ser prorrogado. Não precisa de nenhum ato, olha só, não precisa de nenhuma autorização, não precisa de nenhuma comunicação. Quando é que esse prazo de 60 dias vai ser prorrogado? Ele vai ser prorrogado sempre que o processo legislativo de conversão da medida provisória em lei não tiver sido finalizado nesse primeiro prazo de 60 dias. Então, olha só, publiquei a medida, comecei lá o meu processo legislativo para converter essa medida provisória em lei. Terminou 60 dias e aquele processo legislativo não acabou ainda, a medida provisória ainda não virou lei, não foi rejeitada, não tem ainda uma posição do Congresso Nacional, ele é automaticamente prorrogado por mais 60 dias, tá? Essa prorrogação, portanto, aqui, ó, de 60 mais 60, ela é uma prorrogação automática, ok? Muito bem. Se eu chegar nesse meu segundo prazo de 60 dias e a minha medida provisória ainda não tiver sido convertida em lei, sabe o que vai acontecer, pessoal? Ela vai morrer. Acabou. Olha só, caixão em vela preta para ela. Ela parará, não vai mais produzir nenhum tipo de efeito, tá? Os seus efeitos vão cessar. E aí, pessoal, nesse momento, onde ela passou do prazo de 60 mais 60, eu vou ter que trazer aqui, ó, um decreto. Desculpa, gente. Um decreto. Desculpa de novo. Legislativo, tá? Que irá regulamentar todo esse período aqui que ela passou produzindo efeitos. Porque direitos foram criados, deveres foram criados, você cumpriu certas obrigações e simplesmente essas obrigações não existem mais depois de 120 dias. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o Congresso Nacional vai dizer o que vai acontecer. Quem vai dizer para a gente o que acontecerá é o Congresso Nacional através de um decreto legislativo. Lembra que o ato pelo qual o Congresso Nacional se manifesta um decreto legislativo? Pronto. Ele vai dizer o que acontece com este passado da medida provisória através de um decreto legislativo, ok? A Sênia tem regra, tem algum detalhe? Tem, vários, eu ainda vou falar com você sobre eles, tá? Por enquanto, eu só quero que você entenda isso. A medida provisória, com a sua publicação, ela começa a produzir esse prazo aí, né? Começa a produzir seus efeitos nesse prazo de 60 dias.
Terminado esse primeiro prazo de 60 dias, o Congresso Nacional ainda não se posicionou, é automaticamente prorrogado por mais 60 dias. Terminou esse segundo prazo de 60 dias e o Congresso Nacional ainda não se manifestou, o que vai acontecer? Ela vai perder seus efeitos. Morreu. Caixão e vela preta para ela e o decreto legislativo do Congresso Nacional irá dizer o que acontece com tudo aquilo que foi gerado pela medida provisória, com todos aqueles direitos e deveres que foram exercidos e, né, de alguma forma obrigados, ok? Por enquanto é só isso. E o meu efeito interno, Arsênia? O que é o meu efeito interno? O efeito interno nada mais é do que o próprio processo legislativo de conversão, tá? Esse processo legislativo de conversão que nós vamos ver já já, ele é o efeito externo, tá? O efeito interno, na verdade. Por que interno? Porque é para o próprio Estado, é para o próprio Congresso Nacional. O próprio Congresso Nacional vai aí começar a desenvolver, né, esse efeito interno. E olha só, pessoal, todos os dois efeitos, eles iniciam com a publicação. Todos os dois efeitos, eles vão ter aí início, né, vão ser deflagrados com a publicação da medida provisória. Ou seja, os direitos e deveres são criados no mesmo dia em que o processo legislativo de conversão começa. No mesmo dia que cria-se direitos e deveres, o processo legislativo de conversão inicia. Ficou claro? Muito bem. Fechamos aqui essa parte um pouquinho mais doutrinária para você conseguir se, né, ater em relação a esses efeitos. Vamos voltar aqui para o nosso esquemazinho. Arsênia, o presidente da República fazendo a medida provisória, eu vi que é a coisa mais simples do mundo. Ele redige a medida provisória e manda publicar. É só isso mesmo? É. No entanto, né, sempre tem um porém, um contudo, ele não é livre para editar a medida provisória. Ele não poderá tratar dessa medida provisória de assunto de qualquer que seja o assunto. Ele tem que ter aí, se ater aos limites que a Constituição traz. Ou seja, não é qualquer matéria que poderá ser objeto de medida provisória. E aí, para a Constituição não está dizendo que pode ser objeto de medida provisória, porque a maioria vai ser objeto de medida provisória, o que é que ela faz? Ela vai delimitar aqueles assuntos que não podem ser objeto de medida provisória. Nós estamos lá no artigo 62, parágrafo 1º da nossa Constituição. Peguem aí, ó. O artigo 62 caput, tá? Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias, tá? Com força de lei, devendo submetê-la de imediato ao Congresso Nacional, ok? Então, olha só, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá. Ele é obrigado, Arsênia? Não, ele não é obrigado, ele poderá. Mas vejam que ele tem que primeiro ver essa relevância e urgência. Agora, olha aqui para mim, preste atenção. Relevância e urgência. O que é relevante e o que é urgente? Primeiro, vejam que eu tenho aí, né, um I. Não pode ser apenas relevante, não pode ser apenas urgente. Tem que ser relevante e urgente, né? E aí, como é que a gente consegue decifrar o conceito dessas palavras na prática, no dia a dia? Impossível. Conceito abstrato, conceito vago, que entra aí na discricionariedade do Poder Executivo. E olha só, o STF já decidiu que o Judiciário não pode analisar essa relevância, essa urgência, que aí entra o mérito administrativo. E dentro da ideia de mérito administrativo, né, o Judiciário está aí limitado. O máximo que ele pode analisar é a legalidade, mas ele não pode dizer que algo que o presidente reputou relevante não é relevante, que algo que o presidente reputou urgente não seria urgente. E aí, pessoal, eu abro espaço para o presidente da República editar medida provisória sobre um tudo que não seja relevante nem urgente, né? Mas, enfim, continuando, medida provisória, ela tem aí esse viés, né, de relevância e urgência. Poderá adotar medida provisória com força de lei, tanto que é uma espécie legislativa, como a gente viu, devendo submetê-las de imediato, tá? Ou seja, com a publicação, ela já vai de imediato ao Congresso Nacional. E quais são as limitações, quais são as vedações que ele tem que estar atento? Olha só, é vedada a edição de medida provisória sobre matéria relativa a, ou seja, sobre assunto de nacionalidade, olha aqui, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Então veja, pessoal,
que nada envolvendo nacionalidade, nada envolvendo cidadania, nada envolvendo direitos políticos, nem partidos políticos, nem direito eleitoral. Muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, porque nós temos aqui, ó, uma preocupação muito grande com pegadinhas das bancas envolvendo isso daqui. A maioria das suas questões vão envolver aqui esse parágrafo primeiro, envolvendo medida provisória, tá? A maioria vai envolver aqui o parágrafo primeiro. As suas questões de medida provisória estão aqui, nesse parágrafo primeiro. E aí vem aí um mundo e fundo de pegadinhas, dentre elas, tá? O princípio da anualidade eleitoral. Aquele princípio que fala que as modificações eleitorais têm que guardar aí um ano do pleito legislativo, né? Não pode ser no ano do pleito legislativo. Como você sabe, prazo tem tudo a ver com medida provisória. Então, medida provisória, versando sobre direito eleitoral, tem que guardar o princípio da anualidade eleitoral. Certo ou errado? Errado. Errado por quê? Porque sequer pode existir medida provisória sobre direito eleitoral, tá? O que é que eu estou dizendo para ti? Você vai ver comigo aqui vários prazos. E esse negócio de prazo fica na cabeça do aluno. E aí, quando vê uma questão falando de prazo com medida provisória, se precisa guardar prazo, não precisa guardar prazo, se o prazo está dispensado, que não está dispensado, aí você se embanana todo. Se falar em direito eleitoral, morreu. Não pode medida provisória sobre direito eleitoral. Muito menos, né, guardar prazo, esperar prazo para poder entrar em vigor. Não pode sequer ser editada, tá certo? Então, medida provisória sobre nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral, jamais. Também não pode medida provisória sobre direito penal, sobre processo penal, tá? E sobre processo civil. Sobre direito civil, pode. Coloque logo na sua cabeça. Direito civil, pode medida provisória. Por que eu estou falando isso? Lembra que eu te falei que a maior parte das suas questões envolvendo medida provisória vão estar aqui no parágrafo 1º? E a maior parte dessas questões vão dizer que direito civil não pode. Ou que direito processual penal pode. Pessoal, penal e processo penal, medida provisória não pode tratar. Processo civil, ela também não pode tratar. E direito civil, ela vai poder tratar. Ficou claro? Civil entra também. Vejam que dos processos, eu estou com o processo penal vedado e com o processo civil vedado, tá? O processo trabalhista, ele não é vedado à medida provisória. Então, o pessoal que vai fazer TRT, o pessoal que vai fazer uma carreira trabalhista aí, você já vem aqui com toda certeza que medida provisória sobre processo trabalhista pode, sobre direito do trabalho pode também, tá? Agora, um único cuidado. Muita coisa no processo do trabalho é regido subsidiariamente pelo processo civil. E aí eu te chamo a atenção de uma questão que caiu num TRT, falando que a medida provisória poderia tratar da matéria, né, do assunto, de rescisória trabalhista. Pode ser objeto de medida provisória, regras que regulamentem a ação rescisória no processo trabalhista. Era essa a questão. Não pode. Por quê? Porque o processo trabalhista, quando vai falar de rescisória, remete ao Código de Processo Civil. Então, não é regra de processo do trabalho que rege a rescisória trabalhista. É regra de processo civil. Portanto, rescisória trabalhista não pode ser tratada por medida provisória. Tá vendo? Sempre um detalhezinho, foi questão de TRT, tá? Então, processo civil não pode, processo penal não pode, processo tributário pode, processo trabalhista pode, processo previdenciário pode, tá? Esses outros processos aí que a gente vê, né, no dia a dia também vão poder. A linha C, a organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros não pode, né, ser modificado, sofrer regulamentação por medida provisória. Letra D, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento. As nossas 3 regras orçamentárias, né? A nossa regra orçamentária, a LOA, a LDO e o PPA. Nenhum deles pode ser tratado por medida provisória. Agora, daqui para frente, ó, créditos adicionais e suplementares. Crédito adicional não pode, crédito suplementar não pode, mas aquele extraordinário, aquele que era imprevisível, que não tinha como ninguém ficar sabendo, ele é urgente, ele é emergencial, esse aí tem que ser feito por medida provisória. Entenderam? Então, as minhas 3 leis financeiras orçamentárias, nenhuma delas pode ser regida por medida provisória. Mas os créditos, um deles vai poder, que é o extraordinário, tá? Adicional e suplementar não podem. Extraordinário pode sim. Continuando aqui.
Outro inciso, inciso segundo, né, em homenagem ao Collor de Mello e à Zélia Cardoso de Mello, que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Então, esse negócio aí de que a Dilma ganhou e agora vai bloquear a poupança do povo brasileiro, que vai retirar todas as aplicações financeiras do povo brasileiro, nananana, só se for por lei, tá? Porque por medida provisória não vai ser possível. Porque um dia isso foi feito, nós acordamos com a nossa poupança livre, né? Dormimos com a nossa poupança livre e acordamos com ela bloqueada. Isso por medida provisória não mais, mas a partir do momento que a Constituição vedou apenas para medida provisória, ela acabou permitindo para as outras espécies legais. A nossa Constituição falou, medida provisória não pode tratar de detenção, sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Medida provisória. E se for lei complementar, se for uma lei ordinária, aí é outra história, né? Infelizmente, a vedação foi apenas para a medida provisória. Também não pode ser tratado por medida provisória matéria reservada à lei complementar, tá? Matéria reservada à lei complementar não pode ser tratada por medida provisória. E aí, Arsênia, quando é que essa matéria vai ser tratada por lei complementar? Aí é a Constituição que vai falar. Por exemplo, inelegibilidade eleitoral é lei complementar. Pode ser tratado por medida provisória? Jamais poderia. Nem porque, principalmente porque direito eleitoral não pode ser objeto de medida provisória. Estão lembrando? Por lei complementar, então, pior ainda. Então, muito cuidado com essas brincadeiras que as bancas vão tratar, né? Vão falar. Normas gerais sobre direito tributário, não pode medida provisória. Mas as normas suplementares específicas não tem problema nenhum, tá certo? As normas gerais de direito financeiro também não pode por medida provisória, porque aí elas vão ter status de lei complementar, né? A gente já viu ali. E por conta disso aqui, qualquer outra matéria reservada à lei complementar não pode ser objeto de medida provisória, tá bom? Inciso 4º, esse inciso 4º eu acho ele delicioso, porque ele tem um monte de assunto para poder, né, abordar. Olha só, já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e apenas pendente de sanção ou veto pelo presidente da República. Vejam que eu não estou mais falando de nenhum tipo de assunto, de nenhum tipo de matéria. Aqui eu estou falando de qualquer que seja a matéria que já tenha sido aprovada pelo Congresso Nacional e esteja simplesmente esperando que o presidente sancione ou vete a lei, o projeto de lei, aquele assunto que está ali pendente de sanção ou veto não pode ser objeto de medida provisória. Por quê, Arsênia? Porque o pessoal já está tudo pronto. Basta só que o presidente sancione ou vete. Se ele quer que aquilo ali sirva e tenha efeito de lei, que ele sancione e mande publicar. E não que ele faça uma nova medida provisória e deflagre todo um novo processo legislativo, com deliberação nas duas casas, o que acabou de acontecer. Não pode ser feita medida provisória que esteja em matéria, né, pendente de sanção ou veto. Ou o presidente sanciona e manda publicar e está valendo, ou ele simplesmente, né, não poderá fazer a medida provisória. Muito bem. E aí, pessoal, é para qualquer assunto, tá? Parágrafo 2º. Outra vedação, tá? Só que não é uma vedação para matéria, é uma vedação temporal. Como eu disse para ti, a medida provisória, ela começa a valer com a publicação. Publicou, está valendo. Mas existem certas medidas provisórias que elas não podem ter efeito imediato a partir da mera publicação. São as minhas medidas provisórias envolvendo tributos. E quando eu falo em tributo, pessoal, não estou falando apenas em imposto. Eu estou falando na espécie tributária de imposto, taxa, contribuição, tudo aquilo que envolve, né, o gênero tributo, tá bom? Olha só o que o parágrafo fala. Medida provisória que institui majoração, que implique, né, instituição ou majoração de imposto, aqui, ó, eu estou falando de imposto. Olha só, tributo tá lá, valendo. Se for de imposto, a gente vem para cá. Então, nós já estamos delimitando. Nós não estamos aqui dizendo geral que eu estou falando de tributo. Vejam só, tributo é gênero e eu vou ter impostos, contribuições e tudo. A nossa regra aqui de delimitação de prazo é própria e simples para os impostos. Então, vejam só, medida provisória que implica instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos no artigo 153, inciso 1º, 2º, 4º, 5º, 154, parágrafo 2º, 153, inciso 1º, imposto de importação, inciso 2º, imposto de exportação, inciso 4º, tá? IPI, produção, naquela parte de produtos industrializados, e inciso 5, o IOF, tá? Sobre operações financeiras.
E o 154, inciso 2º, é aquele imposto que pode ser, né, criado quando houver iminência ou caso de guerra, tá certo? Então, II, IE, IPI, IOF ou imposto de guerra. Se não for esses casos, porque esses casos não seguem essa regra de prazo que estão aqui na Constituição, a medida provisória só vai produzir efeito no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Assim eu não entendi bulhufas. É porque para você entender esse parágrafo 2º, você primeiro tem que entender um princípio que rege a matéria tributária, principalmente no que diz respeito aos impostos. Os impostos, pessoal, na sua grande maioria, eles só vão poder ser cobrados no ano seguinte, no exercício financeiro seguinte, àquele em que ele foi criado. Por exemplo, criei um tributo em novembro de 2014. Ele não pode ser cobrado em novembro de 2014. Ele só vai poder ser cobrado a partir de 2015. Entenderam? Então, ele tem aí essa regra aí da anualidade. 2014 é criado em 2014, mas a cobrança dele só pode ser feita em 2015. Para evitar surpresa, para que o contribuinte possa se preparar, para que ele possa se planejar para o pagamento desses tributos. E aí, nesse caso, pessoal, o que a Constituição está dizendo é o seguinte: se não for esses impostos aqui que a gente vai já falar, todas as outras medidas provisórias que estiverem criando ou aumentando imposto seguem o princípio da anualidade. Ou seja, podem até ter sido editada em num exercício financeiro, mas elas só vão poder ser cobradas no exercício financeiro seguinte, mas não ao da sua edição, a da sua conversão em lei. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: a medida provisória foi publicada para que eu possa começar a cobrar aquele tributo que ela criou, que ela majorou, com exceção daqueles que a gente vai conversar. Ela tem que primeiro ser convertida em lei. Da data que ela foi convertida em lei, aí eu vou pensar qual é o exercício financeiro seguinte. Se ela foi convertida em lei em 2014, ela só vai poder ser cobrada em 2015. Se ela foi convertida em 2015, ela só vai poder ser cobrada em 2016. Então, não importa a data de publicação da medida provisória. O que importa é a sua data de conversão em lei. Da data que ela virou lei, que ela deixou de ser provisória e virou definitiva, eu indico, né, eu consigo identificar o exercício financeiro seguinte e é a partir dali que ela poderá ser cobrada. Então, a Sênia, peraí, tu está aqui me dizendo que essa medida provisória ela é criada em caso de urgência e relevância, mas que ela é cobrada a partir da publicação. Mas nesse caso aqui, publicação tanto faz, tanto faz. Eu tenho que esperar todo aquele processo legislativo para converter. Exato. E depois que houver a conversão e ela virar lei só no exercício financeiro seguinte, exato. Cadê a urgência? Cadê a relevância, né? Se é tão urgente que tinha que ser feita uma medida provisória, por que não faz uma lei para ser aprovada no exercício financeiro seguinte ser cobrada? Enfim, né? Fica aí os questionamentos. Mas vamos lá colocar no papel tudo isso que nós estamos conversando. Vamos fazer aqui o nosso esquemazinho, olha só. Vem para cá. Então, vamos supor que eu tenho uma medida provisória que ela foi publicada, tá? No dia 11 de novembro, ok? Dia 11 de novembro ela foi publicada, convertida em lei, de novembro de 2014, tá? Ela foi convertida em lei, vamos colocar aqui no dia 13 de dezembro de 2014. Quando que ela poderá produzir efeitos, pessoal? Os efeitos dela aqui vai ser a partir de 2015. Porque o exercício financeiro seguinte ao exercício financeiro de 2014 é o exercício financeiro de 2015. Então, a partir de janeiro de 2015 ela poderá ser cobrada. Ok? Muito bem. Digamos que ela foi publicada, pessoal, no dia 11 de dezembro, no meu aniversário, olha aí. 11 de dezembro de 2014. Publicada em 11 de dezembro de 2014, ela foi convertida em lei no dia, vamos colocar aqui, 20 de janeiro de 2015. Quando que ela poderá ser cobrada? Somente em 2016, tá certo? Olha só o que eu estou falando para ti. Tranquilo? Muito bem. Acontece que a Constituição ela vai falar assim, ó, ressalvados os casos desses impostos, como eu disse para ti, imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF, o imposto de guerra, tá? Nesses casos,
a minha medida provisória vai ser diferente. No caso de imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF e o meu imposto de guerra, tá? O que acontece com elas? Publiquei. No dia 1º de outubro de 2014, elas vão produzir efeitos 90 dias após a publicação. Ok? Elas não produzem efeito imediato, elas só vão produzir efeito 90 dias após a publicação. Ficou claro? Então, olha só, nós temos aqui aquela ideia, né, da anterioridade nonagesimal do direito tributário. Os demais tributos vão respeitar o princípio da anualidade, tá? A anterioridade tributária aqui, tá certo? Agora, lembrando que eu vou levar em consideração, para aplicar esse princípio, né, do exercício financeiro seguinte, a data de conversão. Sempre a data de conversão. A data de publicação da minha medida não importa. Só vai importar a data de conversão, da data de publicação da minha medida para esses impostos que seguem aí a anterioridade nonagesimal, tá certo? Desculpe aí os termos, né, técnicos, desculpe aí os termos, né, tributários, né, a quem sabe muito direito tributário, né, já deve estar aqui atento a tudo isso daqui, desculpe algum erro aí de algum termo mais técnico e quem sabe aí pouco, desculpe o uso, né, abusado desses termos técnicos, mas infelizmente é necessário, porque as suas questões vão vir cobrando isso daí, tá certo? Então, lendo novamente o parágrafo 2º, medida provisória que implica instituição, majoração de imposto, tá? Não é tributo, tributo é o termo geral, exceto os previstos no inciso 153, 1, 2, 4, 5, 154, 2, só produzirá efeito no exercício financeiro seguinte se houver sido convertido em lei até o último dia daquele em que foi ditado. Ou seja, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte ao qual ela foi convertida em lei. Fechou? Tranquilo. Muito bem. Arsênia, e agora o que nós precisamos conversar? Muita coisa, gente. Falamos, portanto, aqui dessa iniciativa. O presidente da República, portanto, está atento à ideia de urgência e relevância e ele tem que estar atento também às suas vedações, ok? Ele entrega a medida provisória à Câmara dos Deputados e quando chega na Câmara dos Deputados, pessoal, eu começo a minha fase de deliberação. A minha fase de deliberação, como nós já conversamos, ela inicia em alguma comissão, não é isso? E essa comissão é uma comissão mista, formada por deputados federais e por senadores federais. Eles estão juntos nessa comissão mista, porque a partir desta comissão aqui, a gente vai para o nosso processo, para a nossa fase de deliberação. Aprovada na comissão mista, eu sigo para deliberar essa minha medida provisória e aí a gente fica para a nossa próxima aula, tá? Para trabalhar aí com um pouquinho mais de calma, né? Toda essa ideia aqui envolvendo a medida provisória. Até já já.